Eu sempre fui fascinado pelo sucesso. Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de olhar para pessoas que são muito boas no que fazem e me imaginar tendo algum nível de capacidade e competência que nem essas pessoas tinham. Eu lembro que desde os meus 8, 9 anos, eu consigo ter memórias de olhar para pessoas e admirar essas pessoas. E talvez a grande ironia da humanidade é que o que diferencia a gente de todas as outras espécies é a gente conseguir passar um pouco de conhecimento de uma geração para outra e aí isso ir gerando ali um efeito composto que no final das contas fez com que a gente construísse o que a gente construiu. Tem até alguns estudos bem interessantes que eles mostram que alguns macacos eles conseguem aprender como utilizar pedras e paus como ferramentas, mas eles não conseguem ensinar isso para os seus filhos. Então, eles precisam fazer todo esse processo de aprendizado novamente. Então, nessa minha busca ali por entender como é que eu faço para ser muito bom naquilo que eu quero fazer na minha profissão e na vida também, eu fui atrás de tentar entender um pouco o que a gente tem de conhecimento histórico. Porque se passar conhecimento é o que faz a gente se diferenciar, provavelmente um pouco do caminho do sucesso está em aprender com pessoas que vieram antes da gente. Então, agora, esse ano eu vou completar 30 anos. E um dos sentimentos que fica é, cara, se eu soubesse disso aqui quando eu fosse mais jovem, talvez eu tivesse chego onde eu tô muito mais rápido. Então, esse vídeo aqui é uma tentativa de passar um pouco dos principais aprendizados que eu tive aí nesses meus quase 30 anos de vida, para que outras pessoas possam assistir, aprender e talvez não cometer os mesmos erros que eu cometi. E aí, já falando de erros, o primeiro aprendizado é que velocidade é uma das características mais importantes das pessoas de sucesso. Na escola, a gente é muito ensinado que a gente não pode errar. Você tem uma prova, aquela prova vale 10 pontos. Você vai fazer ela ali no final do bimestre, provavelmente, e você não pode errar, porque se você erra, você perde ponto. Isso é completamente diferente de como a vida funciona. Na vida real, não importa tanto se você erra ou não. Importa se você consegue chegar no objetivo. E muitas vezes, para chegar no objetivo, você vai precisar errar. Só que se você faz isso com velocidade, você chega lá muito mais rápido do que aquela pessoa que continua com a mentalidade que foi ensinada na escola de que, tipo, cara, eu preciso me preparar. Então a gente vê muito isso, principalmente quando a gente fala em relação à profissão. A gente vê a pessoa faz uma faculdade e aí ela não tem aquele emprego que ela quer e aí ela pensa, pô, eu preciso fazer uma pós, porque o problema é que eu não tenho conhecimento suficiente. Então ela vai para uma pós, e ela vai para uma segunda pós, e ela pensa no MBA, e ela quer aprender um idioma. Quando na verdade muitas vezes o que faltava era a pessoa falar assim, putz, eu vou definir um objetivo e eu vou me mover em relação àquele objetivo com velocidade. Pô, eu quero conseguir um emprego? Cara, eu vou mandar 100 currículos por mês. Eu vou fazer 20 entrevistas de emprego por mês. É colocar intensidade e velocidade para conseguir chegar naquilo que você quer conquistar. Aqui na área do digital eu vejo isso acontecendo também. Eu tenho alguns amigos próximos que estão há 4, 5 anos planejando o curso perfeito para lançar. Enquanto isso, o mercado já mudou, a forma de distribuição mudou, a forma como a gente produz conteúdo mudou e o produto nunca fica bom o suficiente para ser lançado. Quando a gente pensa em praticamente todas as áreas da vida, as pessoas que conseguem conquistar as coisas maiores e com mais velocidade são aquelas pessoas que estão dispostas a errar rápido e, obviamente, aprender com os próprios erros, fazer ali uma correção de rota, mas essa correção de rota também precisa ser rápida. Então, talvez eu tivesse demorado menos para começar os meus projetos, talvez eu tivesse arriscado mais, talvez eu tivesse iniciado mais cedo se eu soubesse que o tempo é tão valioso. E aí, o tempo sendo muito valioso, velocidade se torna uma característica indispensável para se aprender a executar. Partindo disso, a gente tem a alocação de recursos. O Jack Welch, ele é considerado por muitos o maior CEO da história. A GE é como se fosse... Ela foi, na verdade, a maior empresa do mundo durante um tempo e Jack Welch era o CEO da GE. Então é como se a gente estivesse falando do Elon Musk hoje. E aí você tem alguns estudiosos de administração que dizem que ele foi o maior CEO de todos os tempos.
e conseguiu construir muito da base de gestão e administração que a gente tem hoje. E uma das coisas que o Jack Welch diz é que a principal função do CEO é alocar recursos com eficiência. E aí, quando a gente pensa em traduzir isso para a nossa vida, é a mesma coisa, porque no final das contas, uma empresa e uma vida, elas são regidas pelos mesmos princípios. Na nossa vida, a gente quer alcançar alguma coisa, e a gente tem recursos, a gente tem tempo, a gente tem energia, a gente tem conhecimento, a gente tem as pessoas que a gente conhece, e a gente precisa fazer essa alocação para conseguir chegar onde a gente quer. Seja um casamento, seja terminar uma faculdade, seja abrir a própria empresa, seja ter independência financeira. Independente do objetivo que a gente tenha, a gente tem recursos e a gente precisa alocar esses recursos de uma maneira para chegar lá. E essa dificuldade de ligar o ponto A ao ponto B de maneira eficiente, eu acho que é alguma coisa também que falta um pouco no nosso sistema de educação, criação e cultura. Eu lembro, há uns anos, eu estava malhando com meu personal, e aí ele tava falando que, tipo, a rotina dele tava puxada, ele chegava em casa por volta das 11 da noite, aí ele tinha que tomar banho, se arrumar, preparar a marmita do outro dia, ele ia dormir por volta da meia-noite, e no outro dia ele acordava às 5 horas da manhã, ia para academia e ficava na academia até 11 horas da noite, porque ele precisava estar disponível para os alunos. A academia era longe da casa dele, então não fazia sentido ele voltar para casa e depois voltar para academia. Então quando ele tinha algum espaço, ele ia lá, tirava um cochilo no carro, mas ele ficava ali praticamente todo esse período fora de casa. E aí eu falei assim, pô, cara, mas você sabe que dormir é importante, né? Tem que ver isso daí. Aí ele falou assim, não, cara, isso aqui é insustentável, não dá pra viver assim não, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. E aí eu fiz a pergunta, eu falei assim, cara, tá, mas qual que é o teu plano? Aí ele olhou pra mim como se não tivesse entendido a pergunta e falou assim, cara, como assim meu plano? Aí eu falei assim, não, você sabe que isso aqui é insustentável, você sabe que você tem recursos, você sabe que você tem um período na sua vida. Tipo, o que você está pensando para sair disso aqui? Pô, Rodrigo, eu vou me dedicar aqui 4, 5 anos para juntar uma grana para depois eu ir para uma forma de trabalho onde eu sou menos exigido, ou não, eu vou fazer uma especialização, ou não, eu vou começar a produzir um conteúdo para ter uma fonte de renda online também, e aí eu não preciso depender tanto ali dos meus clientes, ou eu vou aumentar a minha demanda para eu conseguir subir o meu preço e poder trabalhar menos horas. Tipo, você precisa de um plano para, cara, em 3, 4, 5 anos sair daquela situação. E o que eu descobri ali é que ele nunca tinha parado para pensar a respeito disso. E cada vez mais esse tipo de situação foi aparecendo e eu fui percebendo que as pessoas não têm planos. Elas não sabem onde elas querem chegar, elas não sabem o que elas têm de recursos e elas não sabem como é que elas vão fazer para chegar onde elas querem, porque muitas vezes elas nem refletiram conscientemente a respeito disso. Então eu sempre estou falando para os meus amigos, funcionários mais jovens, para minhas irmãs que são mais novas também, que a gente precisa de 3 coisas para iniciar o nosso processo na vida. A gente precisa saber onde a gente quer chegar, a gente precisa saber qual que é o preço necessário para chegar lá e depois a gente precisa saber se a gente está disposto a pagar esse preço ou não. Essas 3 coisas são as principais para a gente conseguir entender que, ok, dados os meus recursos, dado que, cara, a vida é finita e é muito curta, como é que eu vou fazer para conquistar aquilo que eu quero da maneira mais eficiente? Porque também não vale, por exemplo, financeiramente, você ficar até os 70 anos trabalhando e aí, ok, você conquistou o seu objetivo, mas como você não foi eficiente nele, você gastou toda a sua vida para chegar lá. Não sobrou tempo para aproveitar, não sobrou tempo para ficar com a família. Daí a gente vai para um conceito que vem do livro A Vida Intelectual, que ele diz que toda verdade é uma única verdade. E aí ele vai complementar também dizendo que toda verdade aponta para Deus. A ideia aqui é que a realidade ela é única. A gente é ensinado de novo na escola que as coisas são separadas, porque a gente tem matemática, tem história, tem física, tem geografia, tem filosofia, e a gente cria essas caixinhas na nossa cabeça quando a gente vai estudar. Mas ninguém fala pra gente que tudo aquilo ali é a realidade. A gente só separou em caixinhas para facilitar a forma de categorizar, a forma de estudar e a forma de pesquisar o conhecimento. Mas no final das contas, tudo está falando sobre a realidade. E isso fica bem claro quando a gente olha para o passado. Os primeiros matemáticos eram filósofos. Se as duas coisas fossem tão separadas, por que antigamente elas estavam andando juntas, né? E por que isso é importante? Mais recentemente eu descobri o Charlie Munger, e ele é um cara que basicamente construiu grande parte da carreira dele
trabalhando nesse conceito de que se a realidade é única, eu posso aplicar conhecimento de áreas diferentes em outras áreas e colher muitos resultados disso, porque muitas vezes aquela área que a gente está olhando ali, ela é míope, porque ela está fechada, porque ela não foi feita para aplicação, ela foi feita para pesquisa e estudo. E aí a gente vai vendo que os profissionais, eles ficam muito presos àquelas concepções que eles aprenderam na faculdade, que eles aprenderam ali no meio entre profissionais da mesma área, e falta uma visão mais completa para conseguir resolver problemas. Então tem um livro que o Bill Gates, 2000 e alguma coisa, 2019, 2018, ele disse que foi o melhor livro que ele leu no ano dele, que é Porque Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. E a ideia do livro era exatamente essa, que algumas grandes empresas já tinham percebido que você precisava trazer pessoas de áreas diferentes para conseguir ter essa troca de informação de um jeito não óbvio. Se você traz 20 economistas para uma sala para resolver um problema, o que eles vão fazer? Eles vão olhar do aspecto econômico. Se você traz 20 sociólogos, eles vão olhar do aspecto da sociologia. E muitas vezes a resolução estaria justamente em ter essas pessoas com backgrounds diferentes tendo uma troca de ideias para conseguir chegar numa solução mais eficiente. E muitas vezes na nossa vida a gente esquece disso. Então, um exemplo aqui na empresa, há uns bons anos atrás, eu queria contratar um gestor de tráfego, e aí eu falei assim, pô, eu preciso de um cara que seja bom, com números, que tenha uma noção de proporção, que seja organizado, que consiga fazer conta. Vou contratar um matemático, é óbvio. Fui atrás, contratei um matemático, trouxe o cara para trabalhar na empresa e comecei a ensinar gestão de tráfego para ele. E aí depois de alguns meses eu percebi que ele era muito ruim naquilo. E aí eu fui conversar com ele e falei assim, cara, mas tipo, por que você está cometendo esse erro? Tipo, na tua faculdade você não aprendeu esse conceito? E aí ele falou assim, não, cara, aprendi, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí eu percebi que ele não conseguia fazer a conexão de que aquilo que ele aprendeu na faculdade dele era um conceito sobre a realidade que foi ensinado sob o nome de matemática, mas que ele deveria aplicar aquilo a outras áreas da vida porque é um conceito real. E aí ele não aplicava os princípios matemáticos à gestão de tráfego, porque ele não conseguia fazer essa conexão e no final das contas o resultado não foi legal. Então, ter percebido isso, e aí eu também brinco, mas com um grande fundo de verdade, que não ter terminado nenhuma faculdade foi um dos maiores privilégios da minha vida. Então eu entrei em engenharia civil na federal do meu estado, depois eu fui estudar na Link School of Business, que é a melhor faculdade de negócios do país, e larguei as duas. E aí hoje eu percebo como isso foi bom, porque geralmente quando a gente termina uma faculdade, a gente constrói a nossa identidade em torno daquilo que é o nosso título. Então eu sou engenheiro, eu sou administrador, eu sou publicitário, e aquilo faz com que a gente tenha uma visão míope da realidade. Porque se eu sou engenheiro, eu preciso olhar para a realidade como um engenheiro. Não ter um título me permitiu olhar para áreas muito distantes e conseguir conectar uma realidade que seja mais coerente. Então, estudar filosofia, estudar literatura clássica, estudar engenharia, estudar estatística, estudar negócios, estudar relacionamento, estudar gestão comportamental e no final das contas usar tudo isso para construir uma visão que seja coerente. Foi uma das coisas que me permitiu ter mais resultado. Depois disso, justamente por essa visão um pouco única da realidade, vem a solidão. Esse não é um problema que eu já consegui resolver, mas é algo que talvez se tivessem me falado mais cedo a respeito dele, eu teria lidado melhor com ele, que é, cara, o caminho para o sucesso ele é absolutamente solitário. É muito difícil encontrar alguém que tenha o mesmo nível de ambição, é muito difícil encontrar alguém que esteja disposto a fazer os mesmos sacrifícios, e aí, nesse caminho, você vai se afastando dos parentes, porque você não consegue mais estar 6 horas de um domingo num churrasco onde está todo mundo falando sobre futebol e BBB, e bebendo cerveja e ficando alcoolizado e perdendo um pouco a noção de si. Você vai deixando alguns amigos para trás, não por vontade, mas porque vocês acabam perdendo o
que conversar, porque você não vai mais tendo assunto para falar com aquela pessoa, e por mais que vocês ainda se gostem e ainda mantenham um contato sociável, aquela amizade de fato do contato mais frequente se perde porque não tem o que ser conversado ali. E aí os círculos sociais vão ficando mais efêmeros também. Você faz uma amizade com uma pessoa que tem um interesse em comum naquele período de tempo, mas daqui 2 anos você já está em outro patamar e aquela pessoa ficou estagnada. Então vai se tornando muito difícil carregar as pessoas para frente. E aí, nisso tudo que sobra? Cara, sobra você aprender a lidar com esse sentimento e talvez dar a sorte de encontrar uma ou outra pessoa que também esteja buscando essa jornada de engrandecimento, de crescimento, de conquista, porque aí essas pessoas ficam. Mas eu levei muitos anos para encontrar algumas pessoas que hoje estão nesse caminho comigo. Então, por isso que eu vejo também tanto valor na construção de comunidade, porque eu acho que hoje encontrar essas pessoas com essa visão, tem até um slogan que a Mercedes usava antigamente, que eu gosto bastante, que é o melhor ou nada. Então eu tô nessa vida para tentar conquistar tudo aquilo que eu posso conquistar. Eu não quero ser aquele cara que ganhou muito dinheiro e teve 3, 4 esposas, que, cara, teve divórcios e não conseguiu relacionamento de qualidade com os filhos, que construiu uma grande empresa, mas tipo, é um tapado porque não entende como a realidade funciona, ou que é muito bom intelectualmente, mas não conseguiu usar isso para ganhar dinheiro e trazer tranquilidade e conforto para a família. Então, ter tudo dentro daquilo que eu valorizo, obviamente, né? A gente também não pode buscar coisas contraditórias. Eu não posso querer ter um casamento sólido para o restante da vida, ao mesmo tempo que eu quero ter todas as mulheres do mundo, porque isso é contraditório e vai me fazer com que eu não tenha um objetivo a buscar, mas dentro daquilo que é o sucesso tradicional, que era uma visão que historicamente a gente herdava na cultura e que todo mundo sabia que aquilo era o ideal e que hoje se tornou quase que politicamente incorreto dizer que é a vida ideal, que, cara, Chesterton dizia que era a vida comum, né? É um homem com uma mulher, vários filhos, dinheiro suficiente para sustentar essa família, algum tipo de autonomia intelectual e saúde física, tanto no sentido de saúde mesmo, quanto no sentido de vigorosidade, de ter um corpo que consegue fazer força, que consegue correr, que consegue levantar peso. Então, tipo, é o básico do básico do básico, mas que parece que é cada vez mais raro, primeiro, você poder falar sobre isso, e segundo, você encontrar pessoas que estão buscando isso também. E por último, muito um conjunto de tudo isso, se a vida é um pouco mais solitária quando você está nessa jornada, eu descobri que a felicidade está no progresso. Isso aqui é um conceito que eu aprendi com Jordan Peterson, que muito daquilo que fisiologicamente, neurologicamente, a gente entende como felicidade é termos um objetivo e nos vermos caminhando em relação a esse objetivo. Então, o primeiro passo é aquele que eu falei lá atrás, cara, eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso ter uma noção daquilo que é a minha vida ideal. E aí depois eu vou construindo tijolinho a tijolinho para tentar chegar lá. Você se ver, e aí eu fiz muito esses exercícios, principalmente nos primeiros anos, onde as coisas eram mais difíceis, eu não tinha muita certeza de para onde eu queria ir, eu estava indo contra tudo aquilo que todo mundo falava para mim que era certo, então, ter largado a faculdade, ter me distanciado dos amigos que eu fiz ali, a família com a pressão de tipo, Rodrigo, mas você não vai fazer uma faculdade? Como assim? Tá todo mundo fazendo faculdade? Como é que você quer ter sucesso sem faculdade? Fez com que eu poder olhar para trás e falar assim, cara, há 1 ano atrás, quem eu era, quem eu sou hoje, e ver esse gap de desenvolvimento foi o que me trouxe força para continuar nesse caminho que hoje eu já tenho mais clareza de que é o caminho ideal. Mas quando eu tinha 17, 18, 19 anos, lutando ali contra a pressão social que existia de seguir o caminho comum, que é um caminho que não leva a resultado, e a gente sabe disso quando a gente olha para as estatísticas, média salarial do Brasil, R$3.500, 60, 70% da população acima do peso, 80% da população endividada, 50% dos casamentos acabam em divórcio, menos de 4 livros por ano em média lido pelas pessoas. Tipo, cara, você olha para a média, você vê que a média é ruim, então você sabe que o caminho médio é um caminho ruim. E ter essa consciência de que, tipo, cara, ok, eu sei o que eu quero,
eu quero ser um bom homem, eu quero ter uma boa família, eu quero ter muitos filhos, eu quero poder trazer tranquilidade para que a minha esposa possa se dedicar à criação dos meus filhos e não se preocupar com dinheiro, mas quero que eles tenham uma vida confortável. Eu não quero ser escravo do trabalho, então eu quero conseguir ter, cara, liberdade e autonomia para construir minha rotina, para ganhar bem, mas para não precisar perder a minha vida tentando conquistá-la. Como é que eu faço isso? Cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, vou começar a construir os meus pilares para caminhar em relação a esse objetivo. E aí, a cada pequeno passo que você dá, você vai se tornando mais feliz, porque você vai conquistando aquilo que você decidiu para você mesmo que é o ideal. Então, acho que esses são 5 grandes pilares que eu gostaria de ter ouvido mais cedo e que com certeza hoje se tornam muito aquilo do que é a minha filosofia de vida hoje. Então, espero que consiga ter te ajudado de alguma forma, espero que isso agregue valor para você e que você possa se mover mais rápido com algum conhecimento ou alguma informação que você ouviu aqui e talvez não tivesse até então. Obrigado.